CBN Tecnologia, uma parceria Tec Tudo. Com o Rubens Aquiles, que é o editor do Tec Tudo. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Sardenberg? Tudo bem, Cássia? Tudo certo, Rubens. Boa tarde para você. Um hábito muito comum, que é as pessoas que têm um notebook, né, estão trabalhando e tal, terminam de trabalhar, simplesmente fecha, né, e pronto. Tem problema fazer isso antes de que desligar, de tirar todos os aplicativos, fechar todos os aplicativos, desligar o computador? Tem algum problema fazer esse fechamento direto? Pois é uma coisa boba, né? Mas que a gente faz no dia a dia. Eu, por exemplo, quando estou trabalhando na redação do Tec Tudo, no prédio da Editora Globo aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes eu sei que eu vou no dia seguinte chegar cedo, pegar o meu computador, meu notebook ali, e aí eu, às vezes, já deixo tudo ligado ali com a tampa fechada, fica mais fácil, né? Mas a verdade é que isso pode acabar corrompendo os dados do computador, pode acabar dando até mesmo problemas mais sérios no hardware. E por que isso acontece? Quando você fecha a tampa do computador, ele entra no chamado modo de suspensão, que é um stand-by ali, né? Ele fica aguardando para ser usado. E quando isso acontece, as informações abertas, os arquivos e programas abertos, ficam no que a gente chama de memória RAM. É a memória volátil do computador, uma memória que é zerada a cada vez que o computador é reiniciado. E ela depende de energia contínua da bateria ou da fonte de alimentação, né? Então, aquele período que a tampa ficou fechada, a bateria do computador acaba ou o carregador é desconectado, quando a gente está com aquele notebook mais velho que depende do carregador, pode ser que os arquivos sejam perdidos imediatamente, ou ali um progresso que você estava fazendo faça com que o arquivo seja corrompido. Isso pode travar programas, ou num caso mais grave, pode até danificar o próprio sistema operacional. E aí você tem que levar numa empresa, num técnico de computador, né? O Tec Tudo conversou com um professor de engenharia da computação da Uniderp, o Alan Francisco dos Santos, e ele confirmou para a gente, né? Arquivos abertos podem ser corrompidos, documentos podem ser perdidos, e em alguns casos o sistema operacional poderia precisar de reparos ou até mesmo de uma formatação. Então, esses efeitos podem variar de um problema pequeno e até um problema muito mais sério. O ideal é, antes de fechar a tampa, você desligar o computador. Mas se você vai fechar a tampa, vai precisar usar daqui a pouco, o ideal seria, em vez de usar esse modo de suspensão, que vem configurado por padrão, usar o que a gente chama de hibernação. É um pouco diferente da suspensão. Ele salva o trabalho no disco rígido antes de hibernar. E aí elimina essa dependência de energia, né? O Windows 10 e o Windows 11, que são dois sistemas operacionais muito usados por aí, a gente consegue ir no painel de controle, procurar ali as opções de energia e configurar o que acontece quando a gente fecha a tampa. E aí pode botar lá para, em vez de suspender, usar esse modo de hibernação. Agora, e se eu já cometi o erro, perdi algum arquivo, o arquivo ficou corrompido, dá para recuperar? Olha, em muitos casos até dá. Tem softwares de recuperação que a gente consegue colocar ali para analisar o disco rígido e recuperar arquivos que foram apagados ou corrompidos. Mas esses softwares muitas vezes são pagos e, claro, nem sempre vai recuperar tudo que você queria. Então é sempre melhor prevenir para não remediar. Mas, Sardenberg, Cássia, imagino que vocês usem muito notebook por aí. Sim. Nossa profissão, a gente usa bastante, né? Vocês têm costume de deixar a tampa fechada, o computador ligado, ou vocês desligam todo dia? Como é que vocês costumam fazer? Eu desligo sempre, ou aqui no caso dos notebooks da bancada, às vezes a gente troca o usuário. A gente usa aquele comando de trocar o usuário para o apresentador que vem em seguida. Então, quando é uma pessoa que vai sentar imediatamente depois de mim, eu troco o usuário. Agora, se não tiver uma pessoa que imediatamente depois de mim vem aqui, aí eu desligo. Ah, legal. É a melhor prática mesmo, porque aí a gente zera ali a memória RAM. Inclusive, às vezes acontece comigo de eu fazer isso 3, 4 dias seguidos, que não é o ideal, eu estou aqui dizendo a coisa certa, né? Mas façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E aí eu reparo que 3, 4 dias depois o computador ficou lento, né? Então, se eu reiniciasse todo dia, eu não teria esse problema. Então, o ideal é sempre que a gente puder desligar o computador para preservar os componentes e também tomar cuidado para evitar um superaquecimento. Às vezes você vai deixar o notebook ali dentro da gaveta de um dia para o outro, ele está ligado, né? O ideal é que não esteja.